Ok. Estamos de volta para fazer aquela revisão de 5 minutos. Então, joga na tela. Olha o que traz aí. Revisão da aula 36.2. Revisão de conteúdo. A aula que acabamos de ver foi essa daqui. Luta pela redemocratização do Brasil. Naquela época que lutou, talvez tinha esse desejo, o retorno da democracia, etc. Só que vai ganhando outras conotações. Uma mudança, né? Durante a aula, se falou sobre a campanha da Direta Já. Começou com um comício pouco noticiado, diante do estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 27 de novembro de 83. Algumas pessoas tiveram coragem de questionar o atual regime, até porque quem era contra o regime era perseguido, era torturado, e alguns foram mortos, né? Segundo a CNBB, mais de 100 e poucas pessoas sumiram. E inclusive, essas famílias receberam a indenização. Depois do Pacaembu em São Paulo, continuou em Olinda, em Pernambuco, foi para Curitiba, depois foi para Porto Alegre, os principais centros econômicos e políticos do Brasil. Aí depois começa a andar pelo interior de São Paulo, interior de Salvador, indo para Vitória, Espírito Santo, e vai chegar na Praça da Sé, em São Paulo. Então começou a haver essa peregrinação por parte do movimento. Se criou na época a emenda Dantas de Oliveira, foi a votação com 298 votos a favor e 65 contrário, mas perdeu por 22 votos. A emenda, naquele ano, ela não consegue ter esse êxito, mas vai haver sim lá na frente o voto direto. As pessoas passam a escolher agora o seu presidente. Na eleição, tivemos aí a vitória pelo Tancredo Neves, que era do PDS, Partido Democrático Social. Paulo Maluf derrotava Mário Andreasa. Parte da situação se bandeou para a oposição. O vice, Aureliano Chaves, Gessanei e Marcos Maciel. Cara, esse nome, Marcos Maciel, ele foi vice-presidente de FHC. Era um político, ele era magro, alto, e morreu um tempo desse sem holofote, porque ele era muito discreto, o Marcos Maciel. Tancredo Neves tornou-se então candidato pelo PMDB e venceu com 480 votos. 166 foi do PDS. Antes, 180 dados a Maluf. Isso aconteceu no dia 15 de janeiro de 85. Daí, senhores, o Tancredo não assume porque ele vai fazer uma cirurgia às pressas e, segundo o que consta, ele vai morrer depois. E eu expliquei. Na verdade, ele foi desligado o aparelho que dava vida ao doutor Tancredo. Isso quem próprio falou foi o médico que atendeu o Tancredo. Gessanei, então, tornou-se o presidente da República no dia 22 de abril de 85, após o falecimento de Tancredo Neves. Durante o governo dele, houveram sucessivos programas econômicos na tentativa de acabar com a inflação. Não conseguiu. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, etc. Cada vez que criava planos, logo no início, tudo bem, mas depois caiu no esquecimento. Então, o Plano Cruzado, quando foi criado o Plano Cruzado, olha só, esse dado aqui. Quando foi criado o Plano Cruzado, a inflação estava em 367 ao ano. Quando foi criado o Plano Bresser, a inflação já estava na casa de 1000% ao ano. Quando foi criado o Plano Verão, que também não conteve a inflação, aí ela chegou em 1764% ao ano. Compreende? Cara, era muito. Pois é. Aluno, você que está nos assistindo, você que é jovem, você que
modestamente falando, não viu nada ainda da vida. Os que têm a minha idade, os que estão acima de 50 anos, os pais de vocês, por exemplo, vão lembrar desse acontecido aí, ó. Na época, você colocava R$1.000 na conta, na poupança, você chegava a tirar 840 só de juros. 84% ao mês. Ou seja, estava perdendo muito dinheiro. Avançamos. Em 88 vai ser criada a Constituição. José Sarney, levantando aqui a nova Carta Magna. O governo de José Sarney foi criada uma nova Constituição, em substituição à de 67, que foi criada durante o regime militar. Essa Constituição, ela trouxe a criação do SUS, o voto facultativo para 16, 17 anos de analfabetos, autonomia para os municípios, demarcação das terras indígenas, a lei de proteção ao meio ambiente, a garantia de aposentadoria para trabalhadores rurais, fim da censura e a redução presidencial do mandato do presidente de 5 para 4 anos. Ok? Feitas essas mudanças, aí sim, o que você tem visto foi um problema. Professor, e depois disso? Calma, o Collor vai assumir lá em 90, 92 ele cai fora e continua a inflação. Com o Itamar, continua a inflação. Quem vai conter, na verdade, é o governo de FHC. Mas é com o Collor que começa também um processo de privatizações. E o FHC acaba dando continuidade a esse processo. Tá bom? Agora, olha lá, é a hora da atividade, deixei para vocês aí. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Não sai daí. É rapidinho. Estamos de volta. Agora para fazer a correção das atividades. Então, joga no quadro a primeira questão. Ela traz... Oh, gostei. Professor Loures Barroso. História geral. Gostei. Oh. Joga no quadro, vamos para as atividades. Então, eu tenho aí a questão de número 1. O que diz? Após a enorme frustração causada com o indeferimento da emenda Dante de Oliveira, o cenário político nacional passou por mais uma eleição conduzida pelo Colégio Eleitoral, órgão responsável pela escolha indireta do cargo de presidente da República. Pergunta: quais os dois candidatos que disputaram a presidência no Colégio Eleitoral? Letra A: José Sarney e Marco Maciel. Letra B: Paulo Maluf e Mário Andreasa. Letra C: Aureliano Chaves e José Sarney. Letra D: Marco Maciel e Tancredo Neves. E a letra E: Tancredo Neves e Paulo Maluf. Agora me bateu uma dúvida. Me responde, por favor. Paulo Maluf já faleceu? Já, né? Paulo Maluf era também um dos caciques. Eu acho que desse grupo mais antigo aí, nós temos José Sarney e o FHC. E outros ainda que estão por aí, fazendo estrago. Então, quais os dois candidatos que disputaram a presidência no Colégio Eleitoral? Já sabe? Letra A? Letra B? Letra C? Letra D? Ou letra E? A resposta correta vai ser qual? Já sabe? Vai ser... Qual é a letra? Qual é a letra? Vamos lá. Cadê os meus alunos aqui do estúdio? Número 3, letra C. Aureliano Chaves e Sarney.
Bom, teve um aluno aqui que marcou a letra C. Muito bem, muito bem. Quais os dois candidatos que disputaram a presidência no colégio eleitoral? Isso em 85, não é isso? Bom, A, José Sarney e Marco Maciel. B, Paulo Maluf e Mário Andreasa. C, Aureliano Chaves e José Sarney. D, Maciel e Tancredo Neves. E E, Tancredo Neves e Paulo Maluf. Não sabe? Arrisca? Arrisca aí, qualquer uma. 4. Letra A. Ah, muito bem. 4, né? Letra D, então. A. Vamos ver. O 4 aqui, ó. É 1, 2, 3, 4. Letra D. Segundo meus alunos do estúdio, que eu filmei eles falando 4, porque eles têm mania depois de dizer que não, essa era não. É a letra 4. Segundo eles, é o Marco Maciel e o Tancredo Neves. Lembrando que Marco Maciel vai ser vice-presidente de FHC. Lá na frente, lá na frente. A resposta correta é a letra E. Tancredo Neves e Paulo Maluf. Isso foi falado na aula. Aluno, preste atenção, aluno. Preste atenção, preste atenção. Próxima. Questão 2. A Constituição vigente no Brasil, ela foi promulgada em outubro de 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira sobre as características da estrutura do Estado expressa na Constituição de 88. Indica a alternativa incorreta. Esse já é o contrário, tá? Então, são 5 alternativas, 4 estão certas. Uma está errada. Letra A. Criação do SUS como Sistema Único de Saúde no país. Letra B. Voto facultativo para cidadãos entre 16 e 17 anos e analfabetos. Letra D. Poder Executivo organizado em formato parlamentarista. D. Maior autonomia para os municípios. E. Garantia de demarcação de terras indígenas. Essa questão, olha, já chegou ali a letra D. Olha, o aluno chega, ele corre para eu ver que ele marcou a número 3. Então, 1, 2, 3, essa daqui. Segundo o meu aluno aqui do estúdio, né? Eu vou refrescar a memória dele de novo. A Constituição vigente do Brasil, ela foi promulgada em outubro de 88, no dia 5 de outubro, e garantiu uma série de direitos à população brasileira. Sobre essas características de estrutura do Estado expressa na Constituição de 88, indique a alternativa incorreta, aquela que não é verdadeira. 4 são verdadeiras. E segundo o meu aluno do estúdio aqui, ele fala que a letra C não é verdadeira, é a incorreta. A. Houve a criação do SUS como Sistema Único de Saúde do país? B. Houve o voto facultativo para cidadãos entre 16 e 17 anos e analfabetos? C. Houve o Poder Executivo organizado em formato de parlamentarista? Letra D. Houve maior autonomia para os municípios? E a letra E. Houve a garantia de demarcação de terras indígenas? Bom, já saiu aqui a resposta. Então a resposta correta é a letra E. Tá vendo? Olha a diferença que faz quando você assiste a aula. Quando você faz as anotações também. Não é isso? Quando o cara ele não anota, aí fica difícil. Fechou? Então, partiu próxima? Partiu! Hora do Enem! Essa aqui é punk, né? Agora vamos para a hora do Enem. Aluno, vamos ver se você é fera mesmo. Tá aqui. Lá vem a Bíblia. Veja aí o texto. Ela diz o seguinte. Questão número 3, da Universidade Federal de Pelotas. Lei do máximo, de 29/9/1793. Fixa limites para os preços e salários. Aprovado sob pressão popular pela Convenção Nacional. Plano Cruzado. Na verdade, ali é 1973. Houve aqui uma
O erro de dígito é 1973, tá, aluno? Só corrigindo aí. Bom, diz o seguinte, plano cruzado. Se por um lado lançou o plano cruzado congelando preços e salários, reduzindo bruscamente a inflação que penalizava os trabalhadores de baixo poder aquisitivo, por outro foi extremamente inoperante em relação às elites, quando estas iniciaram o boicote ao plano e passaram a reter produtos, provocando a escassez no mercado. Assim, pressionando para a elevação dos preços através da formação do mercado paralelo. Com isso, a correção dos salários se manifestava na prática, sem entrar, contudo, nos cálculos oficiais da inflação. Rubem Aquino, et al., Sociedade Brasileira, uma história através dos movimentos sociais. Da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo, Rio de Janeiro, Record 2000. Ok, isso é fato. Pergunta. A legislação brasileira contemporânea imitou aquela estabelecida pela Convenção Nacional. As conjunturas históricas a que correspondem os textos, respectivamente, são a da Revolução Francesa e a do governo Sarney. B, a da Revolução Industrial e a do governo Collor de Mello. C, a da Revolução Americana e a do governo Itamar Franco. D, a da Revolução Inglesa e a do governo Fernando Henrique Cardoso. A letra E é da Revolução do Império e a do Império Napoleônico e a do governo João Figueiredo. A resposta correta, na verdade, é a primeira. Então, quando eu mencionei aqui essa correção, está errada mesmo, tá? Está errada. Isso aqui está certo, está certo. 1700 está falando da Revolução Francesa. 1789 foi a Revolução Francesa. Em 1793 é que a legislação brasileira contemporânea imitou aquela estabelecida pela Convenção Nacional na França. Certinho? Na França. As conjunturas históricas a que correspondem os textos são a da Revolução Francesa e a do governo José Sarney. Ok? Bom, próxima questão é uma questão aberta, aonde diz: quais os planos criados pelo governo José Sarney e qual a inflação alcançada em cada plano? Isso foi explicado durante a aula e também explicado durante a revisão. Então, vocês deveriam colocar isso daqui, ó. Quais os planos? Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado Novo, né? Plano Bresse e o Plano Verão. Cada plano chegou aqui, ó, ao percentual. O Plano Bresse a 1000% ao ano. O Plano Verão a 1764. Mas lá na frente vai estar em 2000 e alguma coisa. 2.200 e pouco, mais ou menos. Louco, né? Pois é, aluno. Nós passamos um dia por uma crise bem alta, viu? E levou-se tempo para poder recuperar. Para a próxima aula, eu vou deixar aí pré-requisito para a próxima aula 37, assistir aí da TV Cultura Fernando Collor de Mello. Dê uma observada nesse documentário, nesse programa da TV Cultura, para vocês entenderem como é que foi o governo de Fernando Collor, que logo nós iremos entrar nele também, para poder falar para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, anotado tudo. E logo vai virar também a próxima avaliação. E também teremos o fim em nossa história geral. Eu fico por aqui e aguardo vocês até a próxima aula. See you! Até breve!